Olá, eu sou o Matheus e você, colaborador, tem uma grande ideia, uma necessidade de melhoria e quer transformá-la em realidade de forma mais organizada e eficiente possível, então você está no lugar certo. Hoje a gente vai entender o que é um projeto, mas o que é exatamente um projeto no nosso dia a dia. Pense em necessidades como criar um novo módulo para um sistema, automatizar um processo manual ou até desenvolver um aplicativo. Nenhum desses é um ajuste simples, certo? Então eles são categorizados como projetos. Um projeto é um caminho que usamos para planejar e executar essas grandes transformações. É a ferramenta certa, porque quando precisamos criar algo do zero ou fazer melhorias que exigem planejamentos, tem um objetivo final claro. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como usar essa ferramenta para isso acontecer. Então, acessando saerp.moioglow.com.br/projetos ou acessando projetos Scrum, você acessa essa tela. Ela é sua central de controle mostrando todos os projetos do quais você participa, seja como criador ou membro da equipe. Repare na área de filtros e ordenações. Então, a gente tem a parte dos filtros, e aqui embaixo, aqui seria os cards de cada projeto, tanto que você está como criador como membro. E caso você tenha vários projetos, você consegue filtrar eles para que você consiga encontrar fácil o projeto que você precisa. Então a gente consegue filtrar por ordenar, aí seria ou por responsável, ou seria por última modificação. A gente pode filtrar pelo código, pelo nome, pelo responsável. A gente consegue filtrar por status, se ele vai estar aberto, em andamento, cancelado ou concluído, o ano de criação, o ano de entrega, e lembrando que o ano de entrega vem por padrão com o ano atual. Então, se você não está achando um projeto do ano passado, lembre-se de marcar todos ou o ano correto para que ele apareça. Então, no nosso caso, como não tem nenhum, não vai aparecer nenhum por enquanto. Mas lá para frente, mais pro final do vídeo, eu mostro como vai ficar essa tela. E também por criador do projeto. A gente iria aplicar os filtros e a mágica ia acontecer. Agora, entendendo essa parte que a gente consegue filtrar para encontrar qual projeto a gente está participando ou criou, vamos ver como criar um projeto. E antes da gente criar um novo projeto, tá vendo que tem essa interrogação do lado? Clicando nele, você encontra os materiais de apoio sobre o Scrum. Isso é muito importante. Lembre-se, um projeto não é apenas criar um card, é um processo maior, com etapas e uma metodologia. Cada card que vamos criar é uma pequena parte de um todo muito bem planejado. Então, aqui a gente tem os links para implementando o Scrum, como começar, aprenda Scrum em 9 minutos, Scrum Dicionário do Programador. Então, clicando neles aqui, você vai ver que vai abrir um PDF, que é o Scrum no final, uma aula, e outra aula explicando mais a fundo sobre o que é o Scrum. Vamos fechar. E agora vamos para a ação. Para começar do zero, clique em novo projeto e vai abrir essa tela. Primeiro temos o nome. Dê um nome claro e objetivo para seu projeto. No nosso caso, vou colocar implementação de chatbot de IA para o FAQ do RH. E aqui a gente tem a data de entrega. Vou colocar um aqui como exemplo. O setor responsável, o setor que vai liderar o projeto. Uma observação, para o setor de TI, você precisa escolher um tipo de projeto. Se vai ser software ou infraestrutura. No nosso caso, um software. Selecionar o responsável. E no responsável, você vai escolher quem será o ponto focal, o dono do projeto. E em participantes, aqui você vai montar a equipe. Ao clicar em adicionar participantes, você define o que cada um pode fazer. Ou seja, vamos adicionar outra pessoa aqui. Então, clicando e adicionando o participante, você vai ter algumas opções. Por padrão, todos podem criar itens e apagar itens, mas você pode dar a permissão extra, como você pode compartilhar para as pessoas e pode retirar compartilhamento das pessoas. Depois de adicionar, você pode conferir todos na tabela e fazer os ajustes necessários. Então, por exemplo, se eu quero adicionar o Guilherme e eu quero que ele consiga compartilhar e também tirar as pessoas, eu vou marcar essas duas opções. Se eu só quero que ele crie e apague os itens, a gente só vai deixar por padrão esses dois. Ou se a gente só quer que a pessoa visualize, não faça nenhuma alteração de criar ou apagar, compartilhar ou retirar pessoas, a gente pode desmarcar todas. Mas vamos clicar aqui em adicionar pessoas e tá vendo que aqui já aparece a tabela de todos os participantes que você vai adicionando. E também você consegue configurar aqui em acessos, novamente, as opções que você colocou lá. Por exemplo, se eu não quero, agora eu não quero mais que ele faça as alterações de retirar e também de compartilhar. A gente vai salvar essas alterações e quando a gente vir aqui em acesso de novo, vai ver quais acessos que ele tem, já veja que ele já foi desmarcado. Se a gente quisesse remover ele, basta a gente clicar aqui em remover, pronto. Aquele usuário já foi excluído da equipe. Vamos colocar ele aqui de novo, só por exemplo, e vamos fechar. Veja que aqui já aparece a quantidade de participantes. Agora temos o escopo do projeto. Esse campo é fundamental. Aqui, você vai descrever tudo o que o projeto abrange. Seja detalhado e explique os objetivos e os limites. Você pode até inserir imagens para deixar tudo mais claro. Então vamos dar um exemplo? Que o projeto visa desenvolver e implementar um chatbot para responder às dúvidas frequentes do colaborador sobre férias, benefícios e lerites. O chat será integrado ao portal do colaborador, que não está no escopo do atendimento de questões pessoais complexas. Então aqui seria o escopo do seu projeto. Com tudo preenchido, perfeito. Agora é só clicar em gerar projeto. Instantaneamente, todos os participantes que você selecionou receberão uma mensagem avisando que foram incluídos no novo projeto. Então, eu vou clicar em gerar projeto. Bom, e pronto. Aqui seu projeto foi criado. E ao clicar nele, você entra no painel de gerenciamento do projeto. Mas aqui, antes de a gente entrar, já tem algumas informações que você consegue visualizar logo no card do projeto. Bom, aqui no card a gente tem o nosso título. E se a gente colocar nosso mouse em cima dele, a gente consegue visualizar o escopo do projeto. Aquele que a gente tinha feito quando a gente criou ele. E você consegue visualizar ele sem precisar abrir o card do projeto. E a gente também tem aqui como um código, a data de modificação,
o setor, o tipo, então, como é da tecnologia da informação, a gente consegue visualizar o tipo, o responsável, a data de entrega, o status da viabilidade, que aqui está em análise, e status do projeto, que está em aberto. Vamos falar mais para frente sobre esses status. E temos como participante o Guilherme. Bom, e vamos clicar agora no nosso card de projeto para visualizar. Bom, aqui você já consegue visualizar a tela com algumas informações importantes que é a partir daqui que a gente vai começar a estruturar o nosso projeto. Mas antes, vamos falar sobre aquele status de viabilidade e status do projeto que eu mencionei. Bom, e para a gente visualizar ele aqui também, a gente vai clicar aqui em configurações e a gente já aparece aqui que o status de viabilidade está em análise e o status do projeto está em aberto. E é um ponto muito importante, que ao criar o projeto, não significa que ele já está aprovado para execução. Primeiro, ele passa por uma análise de viabilidade. Essa gestão é feita por aqui, que temos duas opções, no caso, o status da viabilidade e o status do projeto. Mas você está vendo que aqui a gente não consegue editar? Por que disso? Porque quem vai editar isso é só o responsável do projeto. Lembra que a gente colocou aqui o responsável como Matheus Henrique? Então, a gente não consegue editar. Agora vamos remover ele e colocar o nosso usuário de teste para a gente conseguir visualizar que a gente consegue alterar essas opções. Agora a gente vem aqui em configurações, já apareceu o nosso botão para alterar ele. Ou seja, o que temos aqui de opções? Clicando aqui em alterar, por padrão, todo projeto nasce com em análise, mas você pode alterar ele para aprovado ou reprovado. Então vamos colocar aqui aprovado. E o status, por padrão, ele também é em aberto. Uma vez que a viabilidade seja aprovada, você pode alterar o status para em andamento. Isso sinaliza para todos que o trabalho efetivamente começou. Então a gente tem aqui a opção em andamento. Vamos salvar. Lembre-se de salvar após qualquer alteração. Além disso, aqui você também pode definir lembretes automáticos e ajustar a data de entrega. No caso, a gente pode lembrar a cada quantos dias sobre o projeto. A gente pode definir uma data fixa para aquele lembrete e a gente também pode definir novamente a data da entrega. A gente também consegue alterar o nome se precisar novamente, o setor, o tipo do projeto e o escopo também a gente pode atualizar. A gente vai clicar em salvar. Aqui lá do lado também, a gente tem uma opção de apagar o projeto, que é uma permissão exclusiva do criador. Então agora, como o projeto devidamente aprovado, vamos falar mais sobre esse painel e usar os filtros para encontrar os cards específicos, seja por responsáveis ou por tag. Então, aqui nessas opções de filtro, a gente tem filtrar pelo criador do projeto ou os participantes. No caso, como a gente tem só um, que é o Guilherme, vai aparecer ele, vai aparecer eu como usuário teste de criador do projeto. Então aqui, selecionando os filtros, só vão aparecer os cards que estão atrelados ao criador do projeto, ou se for o do Guilherme, com o do Guilherme. Ou se a gente quiser ver todos os cards de todos os responsáveis, a gente pode colocar todos os responsáveis. Também pode filtrar por tags, no caso de atrasado, em dia, se a gente quiser um anexo, sem data. A gente pode ir filtrando todos eles, vai conseguir encontrar melhor os cards quando o projeto já estiver mais avançado, à medida que vai tendo mais cards. E agora vamos entender como é a criação desses cards. Mas antes, a gente precisa entender uma diferença fundamental. O nosso sistema tem de duas metodologias principais, que seria o projeto Scrum, que o foco é no fluxo contínuo. A equipe realiza sprints para discutir e mover as tarefas pelo Kanban. Por isso, em projetos Scrum, a data de início e fim em cada card individual não são mais importantes. E também temos os projetos com gráfico gigante. Para esse outro tipo de projeto, precisamos de um acompanhamento por fases e dependências. Nesse caso, é essencial que cada card tenha uma data de início e uma data de fim bem definidas, para alimentar o nosso sistema, para que a gente consiga montar o gráfico gigante. E com essas distinções em mente, vamos criar o nosso item. Bom, agora a gente vai aprender a como a gente começa a criar e a desenvolver o nosso projeto. Primeiro a gente vai começar adicionando as ideias do nosso projeto. Sempre a gente começa por aqui, clicando em novo. E aqui você vai definir o título da tarefa, que a gente tem a descrição do que vai ser essa ideia, né, ou essa atividade a ser feita. Lembrando que aqui a gente também aceita imagens, a gente consegue definir a data de início dessa atividade, a data de entrega, a gente consegue selecionar quem vai ficar o responsável por essa ideia, a gente também consegue definir, para poder lembrar quantos dias, a gente define os dias aqui, a data fixa para o lembrete, seria a data exata para o lembrete, o celular que vai ser enviado o lembrete, mas quando a gente seleciona já o responsável, aqui, por exemplo, eu posso colocar o Guilherme, ele já puxa o celular automaticamente. A gente também pode adicionar comentários, clicando aqui em novo. E aqui a gente tem um campo que a gente vai escrever o nosso comentário, a gente pode desfazer ou remover ele, ou a gente pode salvar ele. E aqui a gente consegue adicionar anexos. Esses anexos você pode adicionar documento, ou, se dependendo, planilhas, pode adicionar fotos também, tudo com base naquela ideia que você está escrevendo. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma nova ideia, para você ter uma noção de como ficaria. Bom, então aqui eu vou colocar o nosso título, que seria download direto de documentos, lerite informe de rendimentos. Essa seria a nossa primeira ideia. Sobre os cards fixos, card que não pode ser alterado, como essa é apenas uma ideia para discussão, vamos deixar essas opções desmarcadas. Queremos ter a flexibilidade de debater, alterar e mover esse card conforme o projeto avança. Então a gente agora vai colocar a nossa descrição. Bom, então aqui eu adicionei já a nossa descrição do que seria essa ideia. Coloquei ainda até aqui no final, que seria pontos para discussão, que seria a viabilidade de técnicas da integração, segurança da informação no compartilhamento de arquivos e experiência do usuário. É
importante que nessa parte da descrição da sua ideia, você explique e deixe bem claro o que seria, com todos os pontos importantes dela e pontos para discussões sobre ela, assim tendo uma melhor clareza dessa ideia. Temos aqui, no caso, a data de início de entrega. Nessa fase da ideia, ainda a gente não definiu prazos. As datas serão preenchidas quando a ideia for aprovada e o card for movido para a coluna a fazer, quando se torna uma tarefa concreta. A gente vai explicar mais pra frente sobre isso. Se a gente quiser definir um responsável pelaquela ideia, ou se a gente quiser deixar sem nenhum responsável por motivos para ainda estar discutindo a ideia, a gente pode deixar sem nenhum. A gente vai tirar o telefone aqui. Também a gente não vai precisar lembrar por enquanto. E também aqui, um comentário seria para outros colaboradores que estão na equipe desse projeto, que vão analisar essa ideia, adicionar um comentário sobre o que acha da ideia e assim vai sendo discutindo essa ideia conforme vão prosseguindo. A gente poderia adicionar um anexo, no nosso caso eu não vou adicionar, e a gente vai fechar. Veja que aqui já abriu um cardzinho da nossa ideia. Aqui está em aberto, a gente consegue visualizar o nosso título da ideia, consegue ver a data de quando foi e o usuário que abriu ela. Veja que aqui temos a opção desse lapisinho, que seria para editar ela. Se a gente quisesse mudar alguma coisa na descrição, ou adicionar algum comentário, ou mudar o título, a gente viria ali e a gente consegue visualizar, por exemplo, eu não quero mais que apareça essa parte aqui do título, eu também vou organizar melhor a minha descrição. Então, por exemplo, aqui quando eu coloco um ponto de discussão, eu só vou deixar ele mais organizado. Então, percebe que a gente fez algumas alterações aqui. A gente pode fechar ele novamente. E aqui já foi alterado. Se a gente clicar aqui nele de novo, a gente tem aqui embaixo o histórico de alterações. Perceba que aqui a gente tem aqui logo no começo o item, assim foi criado. E a gente tem aqui o antes e o depois, como era antes da alteração e depois dessa alteração. Então perceba que aqui a gente tem o nosso título que foi mudado. E aqui seria o título de antes e agora o título de depois. E nossa descrição, que estava tudo junto e agora ela está mais organizada. Com esse histórico a gente consegue ver tudo que foi alterado. Às vezes buscar alguma informação que foi apagada por algum motivo ou voltar a uma ideia anterior do que estava sendo discutido. Você consegue ter todo esse acesso aqui do antes e depois. E então a gente aqui vai fechar e vou adicionar só outra ideia. Só por exemplo, eu vou adicionar aqui rapidinho, já eu volto. Prontinho, voltamos aqui. Veja que tem uma diferença entre os cards criados. A gente tem o nosso primeiro que a gente criou, e eu criei esse agora. Ele tá diferente, ele está fixo e tá com essa barrinha azul aqui do lado. No caso, ele está fixo porque eu adicionei ele como um card fixo. Também temos outra diferença nele, que seria o comentário. Aqui eu adicionei o comentário para você ter uma noção de como ficaria esses comentários quando alguém fizer esse novo comentário sobre aquela ideia. Então, por exemplo, eu coloquei a definição da regra da notificação, que seria um ponto de discussão, de 90, 60 ou 30 dias. Aí aqui no comentário eu coloquei que a definição da regra da notificação poderia ser de 90 dias, certo? A gente tem a data que foi feito esse comentário, quem que foi essa pessoa, e a gente pode também remover esse comentário. No nosso caso, como eu que criei, eu poderia remover ele aqui também, certo? Então agora a gente tem dois cards criados de ideias. Vamos seguir agora para a próxima etapa. Bom, e agora a gente tem esses dois cards. Eu vou abrir agora mais um de exemplo, só para vocês verificarem como o card vai ficar quando ele é atrasado. Então, criar um card, por exemplo, para vocês verificarem que quando estiver atrasado, ele vai mostrar que ele vai estar em aberto, a data que era para ser entregue, e ele vai mostrar que está vermelho, assim identificando que aquele card está atrasado. Bom, e um ponto importante a ser comentado sobre os cards, cada card deve representar uma e apenas uma tarefa. Pense no card como pequenos blocos de trabalho, com um período de tempo curto e mais detalhado possível. Para cada tarefa, você tem que criar um card, nunca colocar mais de uma tarefa em um único card, certo? E agora a gente vai partir para a próxima parte. Bom, agora a gente vai entender o fluxo de trabalho. Cada coluna tem um propósito. Por exemplo, a de ideias seria o ponto de partida. Então, aqui que os cards com todas as possíveis funcionalidades para serem discutidas. A gente tem a coluna de a fazer, que é uma vez que a ideia é aprovada, o card é movido para cá, a tarefa está definida e priorizada com o responsável. Logo em seguida temos fazendo, que é quando o responsável começa a trabalhar na tarefa. Ele mesmo arrasta o card para essa coluna. Temos a parte do aprovar, ou seja, se você terminou, o card vem para cá para aprovar. Aqui o responsável pelo projeto vai avaliar se o que foi feito atende aos requisitos. E temos a coluna de feito, que já estaria aprovado, Quem revisou move o card para feito e dá como concluída a tarefa. A data de conclusão é registrada automaticamente. Então, se a gente, por exemplo, for arrastando os cards aqui, a gente teria que ir adicionando, por exemplo, um responsável para esse aqui do a fazer, que daí no caso, o Guilherme está responsável para fazer essa tarefa, ele começou a fazer, ele já coloca em fazendo, ele terminou, ele vai colocar aqui para ser aprovado, sendo aprovado, já fica como feito, assim, já mostrando a data aqui de conclusão dele. Mas também, a gente tem a opção aqui de editar a coluna. Por exemplo, se a gente não quer colocar como feito, a gente quer mudar totalmente os nomes das colunas conforme o projeto, a gente pode mudar. Por exemplo, se eu quiser colocar como concluído, a gente ia salvar a alteração como concluído. E a gente pode fazer qualquer tipo de edição pelos nomes aqui, conforme a gente achar melhor. E tá vendo que aqui tem um maisinho, menuzinho? Aqui seria para adicionar ou remover a coluna. Nesse caso, a gente, por exemplo, quer adicionar uma nova coluna. Vamos colocar aqui, nova coluna. Vamos salvar a alteração. Pronto, já foi adicionada uma nova coluna. Isso que você consegue editar vai depender muito de projeto para projeto. Então você tem que verificar se vai ser viável abrir ou retirar colunas a partir da demanda do seu projeto. Certo? E também temos, no lado do nome, essa opção aqui que a gente consegue mover. Aqui a gente consegue mover a nossa coluna. Por exemplo, se eu quero que o concluído fique aqui, a gente consegue ir arrastando, segurando e arrastando, a gente consegue mover a coluna para onde a gente quiser. Bom, e é isso. A gente viu desde a visão geral do dashboard, passando pela criação detalhada dos projetos e até o gerenciamento do dia a dia com o Kanban e os cards. Seguindo esses passos, seus projetos serão mais transparentes, colaborativos e uma chance muito maior de sucesso. Então agora é com vocês. Abra seu primeiro projeto, comece a transformar as grandes ideias em realidade. Obrigado por assistir, até a próxima.